E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Beleza. Que bom ter vocês aqui com a gente para mais um mergulho, dessa vez em um tema que, apesar do nome meio técnico, tem tudo a ver com a gente, com como o nosso corpo funciona. A gente vai falar hoje sobre os distúrbios hemodinâmicos. É basicamente entender o que acontece quando o fluxo do nosso sangue e o balanço dos líquidos no corpo, tipo, saem do controle, sabe? Isso aí. É como se a gente fosse dar uma olhada mais de perto na nossa rede hidráulica interna, para ver como ela reage quando as coisas não estão funcionando tão bem, né? E as fotos que a gente separou para hoje mostram justamente isso. Como essas engrenagens podem dar problema de várias maneiras. Legal. E para a gente ter uma ideia do que vem por aí, a gente vai falar de congestão, que é quando o sangue se acumula em algum lugar. Vamos passar pelos desequilíbrios de líquidos, sabe aqueles inchaços, edemas. Daí vamos falar de sangramentos, a formação de coágulos, como na trombose e na embolia. E para fechar com chave de ouro, vamos chegar até o choque, que é uma condição bem crítica. E mais interessante é que todos esses problemas, apesar de parecerem separáveis, estão interligados de alguma forma. Todos eles têm a ver com o sistema circulatório e como ele tenta se manter funcionando. É tipo uma reação em cadeia, né? E para a gente começar a entender tudo isso, como é que o fluxo sanguíneo é controlado no nosso corpo? Me explica isso. Boa pergunta. A gente tem dois tipos de controle, digamos assim. Um controle geral, que é feito pelo coração, e pelo tônus das arteríolas, que são como se fossem pequenas válvulas que regulam o fluxo de sangue. E também tem um controle local em cada órgão, que se ajusta de acordo com a necessidade de cada tecido. Tá, então quando a gente fala em congestão, é como se tivesse mais sangue do que o normal em algum lugar do corpo, certo? Seria o contrário da isquemia, que é quando falta sangue. E aí a gente tem a congestão ativa, que é a hiperemia, e a congestão passiva. Me explica a diferença entre elas. Beleza. A hiperemia, que é a congestão ativa, acontece quando aumenta a quantidade de sangue que chega no tecido, geralmente porque as arteríolas, aquelas válvulas que a gente falou, se dilatam. Mas olha só, nem sempre isso é ruim. Por exemplo, quando a gente faz exercício, o sangue corre mais para os músculos, levando mais oxigênio e nutrientes. Isso é hiperemia fisiológica, é normal do corpo. Ah, entendi. Tipo quando a gente fica vermelho depois de correr, né? Mas tem outras situações, tipo no dia a dia, que isso acontece também, não tem? Tem sim. Por exemplo, quando a gente está com febre, a pele fica mais vermelha para liberar calor. E o fluxo de sangue também aumenta no útero e nas mamas durante a menstruação e a gravidez. Até na digestão, o sistema digestório precisa de mais sangue para funcionar direito. Em todos esses casos, o aumento do fluxo sanguíneo é, na verdade, bom para o corpo. Legal. Então quer dizer que a hiperemia pode ser um sinal de que algo está errado também. Exatamente. Aí a gente chama de hiperemia patológica. Por exemplo, ela é o primeiro sinal da inflamação. Por isso que a área fica quente, vermelha e inchada. E as causas podem ser várias, desde coisas físicas, tipo uma compressa quente, até substâncias químicas que irritam, como éter, amônia, radiação do sol, raio-x, mudanças bruscas de pressão, até fatores nervosos, tipo emoções fortes ou depois de uma cirurgia. E essa vermelhidão da hiperemia ativa tem a ver com medicina legal também, né? Isso que eu acho interessante. Sim, sim. Por exemplo, a ausência da vermelhidão na conjuntiva do olho, sabe, depois de aplicar éter, pode ser uma pista para saber a causa da morte em medicina legal. É um detalhe que pode fazer a diferença. E a gente consegue ver a hiperemia a olho nu, sabe? A área fica vermelha, os vasos sanguíneos ficam mais aparentes, a temperatura aumenta. Dá pra ver isso na conjuntiva depois de um trauma no olho ou na pele clara quando fica muito tempo no sol. E se a gente olhasse no microscópio? O que a gente veria? No microscópio a gente veria as arteríolas e os capilares dilatados. As células endoteliais que revestem os vasos por dentro ficam inchadas e também tem mais glóbulos vermelhos dentro dos vasos. Beleza. Agora, falando da congestão passiva, você falou que ela acontece quando o sangue tem dificuldade de sair de um tecido. Qual que é a principal diferença para a hiperemia ativa? A diferença está no sentido do fluxo, basicamente. Na hiperemia ativa, o problema é o sangue chegando com tudo. Já na congestão passiva, o problema é o sangue que já passou pelo tecido e está tendo dificuldade de voltar para o coração. Aí o sangue venoso se acumula na região e isso pode acontecer por causa de problemas gerais, tipo insuficiência cardíaca ou por causa de algo específico que está bloqueando a saída do sangue. Esse acúmulo faz o volume de sangue aumentar e pode até parar a circulação, que a gente chama de estase venosa. Por isso que a congestão passiva também é chamada de hiperemia passiva. Entendi. E como a gente vê essa congestão passiva? Tipo, no dia a dia, como a gente percebe? A gente vê pela cor. As áreas com congestão passiva ficam meio azuladas, sabe? Um vermelho escuro, meio roxo, isso a gente chama de cianose. E em casos mais antigos, tipo varizes que a pessoa tem há anos, a área pode ficar até meio marrom por causa de um pigmento chamado hemosiderina, que é liberado quando os glóbulos vermelhos se rompem. E o que costuma causar essa dificuldade do sangue voltar para o coração?
Pode ser um problema geral, que afeta o corpo todo, ou um problema local, em um lugar específico. Os problemas gerais geralmente são no coração ou no pulmão, que aumentam a pressão da circulação pulmonar e causam hipertensão pulmonar e insuficiência cardíaca. Já os problemas locais são coisas que comprimem as veias de fora, como tumores, as próprias varizes, principalmente nas pernas, paralisia muscular, que impede o sangue de circular direito, e varizes no esôfago e hemorroidas em casos de pressão alta na veia porta, que pode ser por causa de cirrose ou esquistomose. Entendi. Você falou da congestão pulmonar. Ela tem bastante a ver com problemas do coração, né? Sim, a congestão pulmonar geralmente acontece por causa da insuficiência cardíaca do lado esquerdo do coração. Quando essa parte do coração não lombeia o sangue direito, a pressão nos vasos do pulmão aumenta e aí podem acontecer pequenos sangramentos e edema pulmonar, que é quando o líquido do sangue vaza para os pulmões. Isso tudo dificulta a respiração. E a insuficiência cardíaca, no geral, causa uma congestão que afeta o corpo todo, né? Exato. Na insuficiência cardíaca, a congestão passiva é generalizada. Se o problema é no lado esquerdo do coração, a pressão aumenta nos vasos do pulmão. Mas se o problema é no lado direito, a pressão aumenta nas veias do resto do corpo. E a congestão passiva se espalha pelos órgãos internos. Falando em órgãos, você mencionou a fígado na insuficiência cardíaca direita. O que acontece com ele? Na insuficiência cardíaca direita, o sangue fica represado e se acumula no sistema da veia cava. E no fígado, isso causa uma hiperemia passiva nas veias que ficam no centro dos lóbulos hepáticos, que são as responsáveis por drenar o sangue dessa região para a veia cava inferior. Aí o fígado fica inchado, dolorido e dá para sentir ele ao toque. Visualmente, ele fica com uma aparência bem característica, tipo um corte de noz moscada. Caramba, fica de noz moscada. Que visual, hein? E o que acontece quando a congestão dura muito tempo? Tipo, quais as consequências disso? Quando a congestão vira crônica, tipo nas varizes que a pessoa tem há muito tempo, ela pode causar edema, que é o inchaço, e feridas na pele, as úlceras. E nas varizes do esôfago, a pressão alta pode fazer elas romperem, causando um sangramento bem grave, até fatal. No reto, a congestão crônica pode causar hemorroidas, que são varizes na região anal. Entendi. A gente já falou bastante de congestão. Agora vamos falar sobre edema, que é o famoso inchaço. Como a gente pode definir isso? O edema é o acúmulo de água e outros líquidos nos espaços entre as células, fora dos vasos sanguíneos. Quando o inchaço é muito grande e generalizado, a gente chama de anasarca. E esse líquido que causa o edema é muito diferente do sangue. Ele se parece com plasma, que é a parte líquida do sangue, mas geralmente tem menos proteínas. E a quantidade de proteínas varia dependendo da causa do edema. Inclusive tem um exame, a reação de Rivalta, que ajuda a diferenciar os tipos de líquido baseado em como as proteínas coagulam quando a gente adiciona ácido acético. Interessante. E essa diferença na quantidade de proteínas, como ela ajuda a gente a entender a causa do edema? Por exemplo, no edema causado por inflamação, os vasos sanguíneos ficam mais permeáveis e deixam passar mais proteínas. Esse líquido cheio de proteínas é chamado de exsudato. Já no edema causado por problemas na circulação ou falta de proteínas no sangue, os vasos não ficam tão permeáveis e o líquido, chamado de transudato, tem menos proteínas. Então a gente pode ter uma ideia da causa do edema pela quantidade de proteínas no líquido. E quais são as causas mais comuns de edema? As causas mais comuns são inflamação, obstrução das veias ou vasos linfáticos e aumento da pressão dentro dos vasos. É importante lembrar que a gente tem muito líquido nos tecidos mais do que no sangue. Quando esse líquido se acumula, o corpo retém mais sal, o que faz a gente reter mais água e piora o edema. O problema principal é que o corpo não consegue reabsorver esse líquido acumulado. Tá, vamos detalhar cada causa, começando pela inflamação, como ela causa o edema. Tanto a inflamação aguda, aquela que acontece logo depois de uma lesão, quanto a inflamação crônica podem causar edema. Na inflamação, os vasos sanguíneos ficam mais frouxos e deixam passar mais líquido, proteínas e células de defesa. Isso forma o exsudato, que é o líquido rico em proteínas que causam inchaço. Em inflamações crônicas, a formação de novos vasos sanguíneos também contribui para o edema. E o que acontece quando tem uma obstrução nas veias ou nos vasos linfáticos? A obstrução nas veias impede o sangue de voltar para o coração, o que aumenta a pressão nos vasos melhores e faz mais líquido sair para os tecidos. Já a obstrução nos vasos linfáticos impede a drenagem do excesso de líquido e proteínas dos tecidos, o que também causa edema. Essas obstruções podem ser causadas por inflamação, tumores, cirurgias ou radioterapia. Você também falou que o aumento da pressão dentro dos vasos sanguíneos pode causar edema. Como isso acontece? O aumento da pressão dentro dos vasos pode acontecer quando o sangue não consegue voltar para o coração direito, como na insuficiência cardíaca. Aí a pressão nas veias aumenta e facilita a saída de líquido para os tecidos. Outros problemas, como pericardite, que é a inflamação da membrana que envolve o coração, ascite, que é o acúmulo de líquido na barriga, e trombose venosa, também aumentam a pressão nos capilares.
A dilatação das arteríolas, que pode acontecer por causa de calor, desregulação do corpo ou retenção de sal, também contribui para o edema. E por último, a redução da pressão osmótica. Como a falta de proteínas no sangue causa edema. As proteínas do sangue, principalmente a albumina, ajudam a manter a água dentro dos vasos. Quando falta proteína no sangue, essa força que puxa a água de volta para os vasos diminui e mais líquido fica nos tecidos. A falta de proteínas pode acontecer por causa de problemas nos rins, que perdem albumina na urina, problemas no fígado, que produz menos albumina, má nutrição ou doenças intestinais que causam perda de proteínas. Entendi. E o edema pulmonar, que você mencionou antes, parece ser bem perigoso. Sim, o edema pulmonar é uma emergência médica. Ele acontece quando tem um acúmulo rápido de líquido nos pulmões, tanto nos espaços entre as células quanto dentro dos alvéolos, que são as estruturas responsáveis pelas trocas gasosas. Isso dificulta muito a respiração e pode levar à morte em poucas horas. As causas mais comuns são insuficiência cardíaca grave, insuficiência renal, infecções pulmonares severas. Os sintomas são bem claros: falta de ar intensa, tosse com secreção espumosa, que pode ter sangue, batimento cardíaco acelerado e pressão alta. Certo. Mudando de assunto, vamos falar de hemorragia, que é essa saída de sangue dos vasos sanguíneos. A hemorragia é quando o sangue sai dos vasos sanguíneos, seja para dentro ou para fora do corpo, ou para lugares onde normalmente não tem sangue. Quando esse sangue se acumula em um tecido e forma uma espécie de bolsa, a gente chama de hematoma. Os hematomas podem acontecer em vários lugares, como no tórax, no pericárdio, no abdômen ou nas articulações. E a forma como o sangue sai depende do tipo de vaso sanguíneo que foi lesionado, né? Exato. Na hemorragia arterial, o sangue sai em jatos, porque está sob alta pressão e é rico em oxigênio. Ele tem uma cor vermelho vivo. Já na hemorragia venosa, o sangue é mais escuro e sai de forma mais lenta e contínua. E a hemorragia capilar, que acontece nos vasos menores, é um sangramento mais superficial, em pequena quantidade. E a gente usa vários nomes para classificar os tipos de hemorragia, né? Dependendo de onde ela acontece e como ela se manifesta. Sim, a nomenclatura é bem variada. A gente tem hemorragia externa, que é quando o sangue sai do corpo, como na urina, no vômito, nas fezes escuras ou pelo ouvido. A hemorragia interna é quando o sangramento acontece dentro do corpo, como no estômago ou no intestino. Tem hemorragia intersticial, que é quando o sangue se espalha entre os tecidos, e hemorragia cavitária, que é quando o sangue se acumula em uma cavidade que já existe, como no tórax ou no abdômen. A gente também pode classificar a hemorragia pela localização no órgão, como a hemorragia pulmonar, gástrica, intestinal ou uterina. Quando tem um sangramento grande dentro de um órgão sólido, a gente chama de apoplexia. E na pele a gente tem as petequias, que são pontinhos vermelhos, a equimose, que é o roxo que aparece depois de uma batida, a púrpura, são várias manchas juntas, o hematoma, que é o acúmulo de sangue que forma um volume, e as sufusões, que são áreas grandes de sangramento nas mucosas. Nossa, quanta variedade. E o que causa hemorragia? Quais são os fatores de risco? As causas podem estar relacionadas com problemas na parede dos vasos sanguíneos, como aterosclerose, aneurisma ou hipertensão, que fragilizam os vasos. Traumas, como cortes, acidentes ou cirurgias, também causam hemorragia. E tem os problemas de coagulação, como a hemofilia, onde o sangue não coagula direito. E como o sangue sai dos vasos? De duas maneiras: por ruptura da parede do vaso, que é a hemorragia por ruptura, ou por aumento da permeabilidade dos vasos menores, a hemorragia por diapedese. Me explica melhor cada uma delas. A hemorragia por ruptura acontece quando a parede do vaso se rompe, seja por trauma direto, tipo um corte, ou por um aumento súbito da pressão arterial. A hemorragia por trauma pode acontecer durante uma cirurgia ou em um acidente. Problemas na parede do vaso, como os causados por aterosclerose, sífilis ou enfraquecimento da aorta, também podem causar ruptura. Em alguns casos, o próprio suco gástrico ou as enzimas pancreáticas podem corroer a parede do vaso e causar hemorragia, como em úlceras gástricas ou pancreatite hemorrágica. Embora o aumento da pressão arterial sozinho geralmente não cause ruptura, em pessoas com hipertensão e aterosclerose, um pico de pressão pode facilitar o sangramento. Já a hemorragia por diapedese acontece nos vasos menores, principalmente nos capilares, e é causada por um aumento da permeabilidade da parede do vaso. Isso pode acontecer em casos de congestão passiva crônica nos pulmões, lesões na parede dos vasos causadas por inflamação, medicamentos, toxinas, infecções ou falta de vitamina C. E as hemorragias internas, como a gente identifica elas? As hemorragias internas têm várias formas de se manifestar. A gente já falou das petequias, que são os pontinhos vermelhos na pele ou nos olhos. A púrpura são manchas maiores, meio roxas ou marrons. As sufusões são sangramentos maiores e mais espalhados. A equimose é o famoso roxo que aparece depois de uma pancada. E o hematoma é o acúmulo de sangue que forma um volume nos tecidos. E a hemostasia que você mencionou é um mecanismo natural do corpo para parar o sangramento, né?
como ele funciona. A hemostasia é um processo essencial para evitar que a gente perca muito sangue quando um vaso é lesionado. Ela tem 3 etapas principais. Primeiro, o vaso se contrai para diminuir o fluxo de sangue. Depois, as plaquetas se juntam no local da lesão para formar um tampão. E, por último, as proteínas do sangue formam uma rede de fibrina que reforça o tampão e forma um coágulo. Esse processo pode ser prejudicado em casos de hemofilia, onde faltam fatores de coagulação, ou trombocitopenia, onde o número de plaquetas é baixo. Infecções também podem atrapalhar a hemostasia e causar sangramentos secundários. Agora vamos falar da formação de coágulos dentro dos vasos, a trombose e a embolia. A trombose é a formação de um coágulo de sangue, chamada de trombo, dentro de um vaso sanguíneo ou no coração enquanto a pessoa está viva. Importante diferenciar isso da coagulação que acontece depois da morte. O trombo fica preso na parede do vaso, diferente de um coágulo normal. É basicamente uma massa sólida formada por plaquetas, fibrina e outros componentes do sangue que se forma dentro dos vasos ou do coração por causa de algum problema na coagulação. E o que causa a formação do trombo? Quais são os fatores de risco? Os principais fatores que levam à trombose são conhecidos como a tríade de Virchow: lesão no revestimento interno do vaso, fluxo sanguíneo lento ou turbulento e hipercoagulabilidade, que é a tendência do sangue coagular mais facilmente. E onde a trombose acontece com mais frequência? A trombose venosa profunda, que acontece nas veias da perna, é bem comum, principalmente porque o fluxo de sangue é mais lento nessa região. Ela pode causar inchaço na perna, mas muitas vezes não apresenta sintomas. A principal complicação da trombose venosa é a embolia pulmonar, que é quando um pedaço do trombo se solta e vai parar no pulmão, bloqueando a circulação. Fumar, gravidez, pós-parto, uso de anticoncepcionais hormonais, colesterol alto e anemia falciforme aumentam o risco de trombose. E a embolia, qual é a diferença para a trombose? A embolia é a obstrução de um vaso sanguíneo por um ímbolo, que é qualquer coisa que não deveria estar ali, como coágulo, gordura, ar, células tumorais ou bactérias. A embolia acontece quando esse êmbolo viaja pela corrente sanguínea e fica preso em um vaso menor, bloqueando o fluxo. E para onde esses êmbolos costumam ir? Os êmbolos que se formam nas artérias geralmente vão para o cérebro, baço, rins e pernas, podendo causar infartos nesses órgãos. Já os êmbolos que se formam nas veias costumam ir para o fígado, através da veia porta, ou para os pulmões, através da artéria pulmonar, causando embolia pulmonar. Para a gente finalizar, vamos falar sobre o choque, que é uma condição bem séria. O choque é uma condição crítica em que os tecidos do corpo não recebem sangue suficiente. Isso causa falta de oxigênio e nutrientes nas células, o que pode levar a danos nos órgãos e até à morte. O choque acontece quando tem um problema no coração, nos vasos sanguíneos ou no volume de sangue, causando uma falha no sistema circulatório. Quais são os sinais de que uma pessoa está em choque? Os sinais podem variar bastante, mas geralmente a pessoa fica com o coração acelerado, pálida, com a pele fria e úmida, suor excessivo, pulso rápido e fraco, pressão baixa, confusa, sonolenta, com náuseas, diminuição da urina, sede, visão embaçada. E em casos graves, pode perder a consciência. E o que pode causar o choque? As causas são várias, como picada de animais peçonhentos, queimaduras graves, envenenamento, choque elétrico, afogamento e até ataque de pânico em situações extremas. Tem como a gente classificar o choque de acordo com a causa? Sim. A gente pode classificar o choque em alguns tipos principais. O choque cardiogênico acontece quando o coração não consegue bombear sangue suficiente, tipo depois do infarto. O choque hipovolêmico é causado pela perda de muito sangue ou líquidos do corpo, como hemorragias, vômitos ou diarreia intensos. O choque neurogênico é mais raro e acontece quando o corpo perde o controle do tônus dos vasos sanguíneos, o que causa dilatação e acúmulo de sangue nas extremidades. O choque séptico é causado por uma infecção generalizada que provoca uma inflamação muito forte no corpo, com dilatação dos vasos e queda da pressão. E o choque anafilático é uma reação alérgica grave que causa dilatação dos vasos, aumento da permeabilidade vascular e queda da pressão. E o choque tem cura? Ele pode ser revertido? Na maioria dos casos, sim, principalmente se a causa for identificada e tratada logo. Geralmente, o choque é temporário e pode ser revertido se o volume de sangue e a pressão arterial voltarem ao normal. Mas se o choque não for tratado direito, ou se for muito grave, ele pode causar danos permanentes nos órgãos e levar à morte. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um mergulho no mundo da saúde. Hoje a gente explorou os distúrbios hemodinâmicos, entendendo como o sangue circula pelo corpo. O que acontece na congestão, no edema, nas hemorragias, na formação de coágulos e na gravidade do choque. É isso aí. Vimos que entender esses processos básicos é fundamental para compreender o funcionamento do nosso corpo e o que acontece quando ele sai do equilíbrio. E fica a pergunta para vocês. Como esse sistema circulatório tão complexo e delicado pode ser afetado por tantas coisas diferentes? Como pequenas alterações podem ter consequências tão grandes para o nosso organismo? Importante a gente pensar sobre isso e cuidar da nossa saúde. Com certeza. Por hoje é só, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa.
Fiquem ligados que em breve tem mais mergulho profundo em outros temas fascinantes. Até a próxima!